Olá, boa tarde. O Repórter Brasil vai mostrar. Um laudo do IML atesta que o deputado Paulo Maluf tem uma doença grave, mas diz que ele pode continuar na cadeia. O Brasil responde à Venezuela e expulsa o representante diplomático no país. Depois de 7 meses, cai o número de empregos formais no mercado de trabalho. O governo reduz a idade dos trabalhadores que podem sacar o PIS/PASEP. Os americanos enfrentam um inverno rigoroso e o estado da Pensilvânia tem recorde de neve. Você vai ver ainda como facilitar a transição para o sinal de TV digital nos condomínios. E os regionalismos da língua portuguesa que só os maranhenses entendem. Do Rio de Janeiro e com emissoras públicas de todo o país, começa agora o Repórter Brasil. O governo brasileiro declarou o encarregado de negócios da Embaixada da Venezuela no Brasil, Girar Antônio Maldonado, persona non grata. Foi uma resposta à Venezuela, que adotou a mesma decisão contra o embaixador brasileiro no país. Vamos então a Brasília, onde o repórter Tiago Bittencourt tem os detalhes desse impasse, não é, Tiago? Boa tarde para você. Boa tarde, Flávia. Pois é, na prática, o termo persona non grata expulsa o representante estrangeiro do país. E foi uma decisão que foi uma resposta à presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela, Delcy Rodrigues, que expulsou do país o embaixador do Brasil em Caracas, Rui Carlos Pereira. Ele também virou persona non grata para a Venezuela. Na diplomacia existe esse artifício dos governos. Os governos podem declarar a qualquer hora e sem justificativa, sem dar justificativa, que um representante estrangeiro é persona non grata e aí obriga ele a sair do país, ele é expulso do país. As relações entre Brasil e Venezuela estão estremecidas desde o impeachment da presidenta Dilma Rousseff. O governo venezuelano alega que há uma ilegitimidade do atual governo brasileiro, enquanto o governo brasileiro questiona o assédio do governo venezuelano a opositores. Flávia. Obrigada, Tiago. O Instituto Médico Legal de Brasília divulgou um laudo sobre a saúde do deputado Paulo Maluf. A conclusão é que Maluf tem condições de cumprir pena no presídio da Papuda. A defesa dele contesta e quem traz as informações direto da nossa redação em São Paulo é a repórter Ana Luísa Médici. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Flávia. A Vara de Execuções Penais do Distrito Federal negou ontem o acesso de assistente médico indicado pela defesa de Maluf. Esse assistente era para acompanhar a perícia feita pelo IML de Brasília. A defesa queria que peritos do Rio Grande do Sul acompanhassem os trabalhos do IML de Brasília, mas o juiz que cuida do caso negou o pedido, considerando a urgência em avaliar as condições de saúde do deputado. A perícia indicou que Maluf pode sim cumprir pena no presídio, desde que tenha acompanhamento ambulatorial especializado. O exame foi solicitado pela defesa, que pedia o cumprimento da pena em prisão domiciliar, por conta da idade avançada e dos problemas de saúde. Maluf, de 86 anos, foi condenado a mais de 7 anos de prisão por lavagem de dinheiro. Em nota, os advogados contestam o laudo oficial e dizem que o IML ignorou os problemas cardíacos do deputado e que vão apresentar hoje laudo feito pelo perito escolhido pela defesa. Flávia. Obrigada, Ana. A Prefeitura do Rio divulgou agora há pouco novos detalhes sobre a maior festa de Réveillon do Brasil. São esperados 2 milhões de pessoas na praia de Copacabana. A música em Copacabana já começa a partir de 5h30 da tarde do dia 31, com a apresentação de vários DJs. Às 8 da noite tem o cantor Belo, seguido por Cidade Negra, Frejá e logo depois da virada, a cantora Anitta e uma apresentação das escolas de samba campeãs do Carnaval do Grupo Especial do Rio de Janeiro. O trânsito em Copacabana já começa a sofrer alterações a partir das 7 horas da manhã do dia 31, com a interdição das vias da orla para as áreas de lazer. A recomendação da Prefeitura é que todos utilizem
utilizem o transporte público. A partir das 7 horas da noite, os carros de passeio já não vão poder mais circular em Copacabana. Até às 10, o acesso está liberado para ônibus e táxis. Depois de 10 horas da noite, nenhum veículo pode circular pelo bairro. O estacionamento fica proibido em 51 vias. O acesso ao metrô somente com um bilhete especial da festa de Réveillon a partir de 7 horas da noite. E a estação Cardeal Arco Verde vai fechar para o embarque, funcionando somente no desembarque, que é a estação mais próxima ao palco. A Guarda Municipal vai trabalhar com 1.032 agentes, 507 no trânsito e 525 no controle urbano. Eles vão ter também o apoio de cães. Na saúde, Copacabana terá 4 postos principais de atendimento. Um localizado na Praça do Lido, o outro na altura da República do Peru, outro na Rua Santa Clara e outro na altura da Rua Bolívar. Para os casos de remoção, estarão disponíveis também 30 ambulâncias. A recomendação da Prefeitura é que as pessoas não abusem das bebidas alcoólicas e tomem cuidado com objetos cortantes, como garrafas. Crianças devem estar identificadas. A expectativa do público da Prefeitura para este ano é de 2 milhões de pessoas, mas existe a possibilidade desse público ser ainda maior. Mais de 12 mil pessoas perderam o emprego no mês passado, de acordo com os dados do Ministério do Trabalho divulgados hoje. É o primeiro resultado negativo depois de 7 meses seguidos de criação de vagas formais no mercado. O acumulado do ano ainda é positivo, com um aumento de quase 300 mil postos de trabalho. Novembro foi o primeiro mês em que o levantamento contabilizou as modalidades de trabalho intermitente e de contrato parcial que passaram a valer com a reforma trabalhista. O governo editou uma medida provisória que pode injetar mais de 20 bilhões de reais na economia, com a redução da idade de 65 para 60 anos de quem tem direito de sacar o PIS/PASEP. Quase 11 milhões de trabalhadores podem receber o benefício. Quem estava no mercado de trabalho entre 1971 e 1988 pode ter direito de sacar cotas do PIS/PASEP. É que naquela época o benefício era depositado num fundo, como o FGTS, e o trabalhador só podia sacar em casos especiais. Na medida provisória publicada hoje, o governo facilitou esse saque e mexeu nas regras de acesso. Agora, para ter direito ao dinheiro, o trabalhador precisa ter 60 anos e não mais 65. As outras exigências foram mantidas, como a liberação em caso de aposentadoria ou invalidez. Quem já sacou esse recurso alguma vez depois de 1988, ele não vai ter mais saldo para sacar. Nós estamos falando hoje de pessoas que trabalharam até 1988 e que ainda têm saldo. Existe uma grande dificuldade aí de fazer a localização dessas pessoas. Tem sido feito aí um trabalho muito grande de ação do governo na expectativa de tentar fazer a localização desses trabalhadores. A expectativa do governo é que somente os saques das cotas do PIS/PASEP beneficiem quase 11 milhões de pessoas e injetem na economia cerca de 20 bilhões de reais. A medida só vale daqui a 10 dias, mas em compensação não tem data limite para os pagamentos. Mas fora isso, tem também o abono salarial, aquele que é pago uma vez por ano a trabalhadores inscritos no PIS/PASEP. Nesse caso, para ter direito a até um salário mínimo, é preciso ter trabalhado em 2015 com carteira assinada por pelo menos 30 dias e ganhado até 2 salários mínimos. O trabalhador também precisa estar inscrito nos programas há pelo menos 5 anos. Varia de R$ 79,00 a R$ 937,00. R$ 79 é quem trabalhou no mínimo 30 dias. 937 é para quem trabalhou os 12 meses com a carteira assinada. Uma vez não efetivado o saque, esse recurso retorna para o fundo lá do PIS e a pessoa não vai poder sacar novamente. Mas para receber o abono salarial existe um prazo e ele termina amanhã. Cerca de 1.400.000 trabalhadores ainda não fizeram o saque e com isso 970 milhões ainda estão parados nas contas. Os trabalhadores da iniciativa privada podem sacar o PIS/PASEP nas agências da Caixa Econômica Federal. Já os servidores públicos devem ir ao Banco do Brasil. No próximo bloco, 5 pessoas morrem em uma chacina em Porto Alegre e o inverno de nevascas históricas nos Estados Unidos.